Bom dia, muito bom dia para você ligado aqui no canal Ave Mais, segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Seja muito bem-vindo ao canal Ave Mais. Você que ainda não conhece, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal. É importante a sua inscrição porque faz esse canal crescer ainda mais. Já batemos 60 mil inscritos e eu conto com a sua audiência, então faz o seguinte, deixa o like nesse vídeo. É só clicar no curtir, não custa nada. E também compartilhe, copie o link e avise para todos os vascaínos. Compartilhe aí nas suas redes sociais, também no seu WhatsApp, no Telegram, ajuda bastante esse canal a crescer sempre e trazer sempre as melhores informações. E nessa segunda-feira, começando a última semana do ano, até porque daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, tem muitas informações lá no canal Atenção Vascaínos do nosso Bom Dia Gigante. Mas antes, eu peço para você mais uma vez fazer o seguinte: esse vídeo é um oferecimento da 1xBet. Você que ainda não tem cadastro na 1xBet, faz o seguinte, no primeiro comentário fixado desse vídeo tem um link, você clica nesse link, faz o seu cadastro, coloca a palavra promocional AVE+, AVMAIS, tudo junto, e aí você vai ter o seu primeiro depósito multiplicado em 2, ou seja, colocou 10, ganha 20, colocou 20, ganha 40, colocou 40, ganha 80 e assim sucessivamente, porque é aposta dobrada nessa parceria do canal Ave Mais com a 1xBet. É importante demais, tem muitos jogos hoje, por exemplo, o campeonato inglês aí rodando com muitas partidas, então é importante o seu cadastro e também a sua participação na 1xBet com a palavra promocional Ave Mais. E eu chego aqui nesse Acorda Vascaíno com detalhes importantes, como eu disse, daqui a pouquinho lá no Bom Dia Gigante vou falar sobre contratações do Vasco, duas delas inclusive podem ser anunciadas hoje, mas olha, eu vou trabalhar com o que já está confirmado oficialmente. Até agora o Vasco anunciou 4 jogadores, na verdade foram 6 jogadores, estou aqui perdendo um pouco do contato, mas vamos lá, são 6 jogadores contratados oficialmente. O goleiro Thiago Rodrigues, o lateral esquerdo Edmar, os dois zagueiros Luiz Cangá e também o Anderson Conceição, o volante Yuri Lara e também o meia atacante o Isaac, que veio do Grêmio. Desses 6 jogadores, acredito eu que 4 deles devem ser titulares, pelo menos no começo dessa temporada. O goleiro Thiago Rodrigues, o zagueiro Anderson Conceição, o lateral esquerdo Edmar e o Yuri volante. O Isaac e também o Cangá, acredito eu que podem até começar as partidas, mas olha, acho que o Vasco vai sim trazer um outro zagueiro para jogar ao lado do Anderson Conceição e um pouco dar chances ao Cangá para mostrar, até porque ele tem um contrato de apenas 3 meses. Não dá para acreditar que esse jogador que tem um contrato, até por experiência, que vai ser titular absoluto do Vasco. Então acho que o Vasco vai sim contratar 1 a 2 zagueiros e aí sim, esses zagueiros que foram contratados devem ser titulares ao lado do Anderson Conceição, que vem com moral, que é um jogador que já participou em Série B, foi capitão do Cuiabá na campanha de 2020, no acesso para 2021 e nos 2021 ele não jogou muito bem não, até porque ficou reserva, porque vieram outros jogadores, e aí sim é um jogador que chega ao Vasco com essa moral para ser titular na zaga do Vasco. O Edmar era titular no Bragantino e dificilmente não vai ser titular no Vasco na lateral esquerda. Tem a questão do Riquelme, é um jogador jovem, mas o Zé Ricardo pode até utilizar o Riquelme um pouco mais à frente, com um pouco mais de tranquilidade, tendo o Edmar, que é um lateral um pouco mais defensivo, e liberar um pouco mais o Riquelme, fazendo essa dobradinha ali pela esquerda. O Yuri não. O Yuri deve ser titular absoluto no começo do volante, deve ser o camisa 5 do Vasco, e o Thiago Rodrigues, em princípio, deve ser o goleiro titular do Vasco. E aí, fazendo esse escopo, fazendo essa possibilidade, o Vasco está sim no mercado em busca de um lateral direito. A gente já deu essa informação aqui no canal Ave Mais e também lá no canal Atenção Vascaínos. Então acredito que o contratado para a lateral direita deve ser inclusive o titular. O Léo Matos vai ter que correr atrás, ele já está trabalhando, inclusive está treinando lá no CT Moacir Barbosa, mas deve ser reserva pelo menos no começo da temporada. Ou seja, o Vasco vai atrás de titular para a lateral direita, mais um zagueiro para jogar com o Anderson Conceição. E no meio-campo, que aí a situação fica mais problemática, tem o Yuri, o primeiro volante, e tem o Nenê um pouco mais à frente. Ou seja, faltam 2 vagas. O Vasco tem no seu elenco jogadores que podem fazer esse meio-campo, casos de, por exemplo, Bruno Gomes, Caio Lopes, Matias Galarça, mas eu acredito que o Vasco vai sim buscar um outro segundo volante para sim ser titular da composição, ou até mesmo o Galarça disputar a posição ali. Dos 3 nomes que eu disse, o Galarça tem a possibilidade maior, até porque o Bruno Gomes
Gomes tem uma possibilidade de venda, o Caio Lopes ainda não renovou o seu contrato que encerra em janeiro, a gente vai trazer até detalhes no Bom Dia Gigante, mas essa posição de segundo volante o Vasco deve ir ao mercado. Além disso, um outro meia para jogar ali com o Nenê, que era o Marquinhos Gabriel, então o Vasco vai ter que sim contratar um outro meia um pouco mais ofensivo, que feche um pouco mais o meio-campo, mas chegue também o ataque ao lado do Nenê. Essas duas posições o Vasco deve contratar para o meio-campo. Além de atacantes, muitos atacantes. Até porque, em princípio, o Vasco não tem ninguém titular absoluto desse setor de ataque. Germancano foi embora, outros jogadores, por exemplo, que estão no elenco, caso de John Sanches, Gabriel Peck, são jogadores que, olha, não devem ser titulares pelo menos no início da temporada. Então o Vasco deve buscar jogadores de velocidade e também o centroavante. O Daniel Amorim ainda não acertou essa situação de renovação ou não de contrato, mas acredito até se for renovado não vai ser titular. Ou seja, o Vasco precisa de um 9, precisa de um 7, inclusive de jogadores de velocidade pelas duas pontas. Caso, por exemplo, se queira fazer um meio-campo com 3 jogadores e colocar em 2 pontas, o Vasco precisa contratar esses 2 pontas. Ou seja, se você fizer uma matemática de tudo que eu falei, o Vasco vai ter que contratar de 5 a 6 ou até 7 jogadores para serem titulares do Vasco. É muita gente que o Vasco tem que contratar. Eu digo 7 porque o Thiago Rodrigues, como eu disse, em princípio deve ser o goleiro titular, mas acho que o Vasco vai sim contratar um outro goleiro. Eu não sei se para ser reserva do Thiago Rodrigues ou para ser o titular absoluto. Vai depender de tudo, pelo menos no início da temporada, até porque os goleiros da base do Vasco ainda estão muito verdes e alguns deles, por exemplo, como o próprio Lucão, que era uma grande aposta, acabou deixando a desejar. Ou seja, 5, 6 ou 7 jogadores para serem titulares. A situação é bem problemática, bem complicada, é a última semana do ano, o Vasco já se reapresenta no início de janeiro, já visando o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro. Ou seja, Carlos Brasil, Zé Ricardo e pessoal da direção do Vasco precisa correr atrás para anunciar logo outros jogadores. Como eu disse, daqui a pouquinho no Bom Dia Gigante a gente vai trazer muitos detalhes em relação a 2 jogadores que devem ser anunciados hoje e outros 2 que estão muito próximos também dessa negociação com o Vasco. Daqui a pouco eu trago os detalhes lá no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, ótima segunda-feira e daqui a pouco a gente se vê no nosso Bom Dia Gigante. Não deixa de se inscrever no canal, dar o like nesse vídeo e sempre compartilhar porque ajuda bastante. Tamo junto, valeu, fui!